Então, agora iniciando com a gravação formalmente, um bom dia, professora Bernadette, professora Ana Paula, professora Vera, é um prazer ter vocês aqui na banca de qualificação de mestrado do Vitor, aqui do Profinite. A nossa estratégia de condução seria o Vitor apresentar agora, 10 a 15 minutos, né? Eu sempre falo 10 a 15, porque ele já fica com receio, né, que vai até 15, né? Se falar de 15, vai até 20. Então, até 10 a 15. E daí, depois, nós passamos a palavra para as professoras. Teve um terceiro professor que está participando também, que é o demandante, porque no mestrado profissional, professora Bernadette, a gente tem que ter um demandante, que representa a demanda que foi feita, né? Mas esse professor, ele está de férias, mas como a gente não conseguia achar uma outra data melhor para todo mundo, ele fez por parecer, então, a participação dele, e eu creio que estará suprido, e com as contribuições das senhoras, com certeza, o trabalho do Vitor vai melhorar muito. Então, Vitor, pode ficar à vontade, tu tens o tempo para poder fazer as tuas considerações. Perfeito, Kelly. Primeiramente, agradecer à banca pela oportunidade de ler meu trabalho e das futuras considerações. Quero dizer inicialmente que esse trabalho foi um desafio extremamente positivo para mim, porque eu sempre trabalhei com propriedade intelectual desde o início da minha formação, só que nunca entrei de cabeça na indicação geográfica. E eu mergulhei nesse mundo que me deu muitas oportunidades. Inclusive agora, a gente estava conversando com a professora Bernadette, que foi uma mobilidade acadêmica que surgiu por conta da indicação geográfica, por conta da área de investigação que eu estou atuando nesse momento. Conheci a Kelly, conheci a Vera, que são professoras que me incentivam demais. Então, assim, eu tive a sorte grande de entrar nesse mundo e que venham coisas boas aí, né? Bom, sobre a estrutura da apresentação, tá? Eu separei primeiramente, no começo, com a apresentação, a contextualização e a problematização. Posteriormente, falando mais sobre os objetivos, referencial teórico, metodologia, o status atual da pesquisa e os nossos resultados esperados. Por fim, as referências também que foram utilizadas nessa apresentação. Bom, falando um pouco sobre a temática, tá? Como eu falei, eu venho da propriedade intelectual, mas eu quis trabalhar com algo com apego mais social, principalmente por conta do agravamento das crises, desigualdade social. Eu vejo que a propriedade intelectual pode ser utilizada, sim, também com um viés mais social. Então, as indicações geográficas surgem com esse modelo de inovação social, podendo ser unida também como para o desenvolvimento territorial das populações e dos lugares mais desfavorecidos. Então, resolvi fazer sobre essa temática e tive a oportunidade também de fazer a mobilidade acadêmica em Portugal, que fez com que a gente pudesse fazer um estudo comparado das experiências. Né? Portugal, eu não gosto de falar isso, mas na indicação geográfica eu acredito que eles estão um pouco mais avançados, principalmente pela questão histórica deles. Então, a gente ter esse embasamento também, vendo a experiência de outros países, é de mais-valia. Né? Bom, sobre a contextualização, por que sustentabilidade? Atualmente, a sustentabilidade não é vista como um elemento caracterizador das indicações geográficas, isto é, não é um pressuposto obrigatório. Então, vejo que há uma contradição, porque, embora as indicações geográficas surgem de um produto endógeno, de algo que vem do território, isso precisa de uma manutenção, precisa que isso que se perpetue. Então, a gente precisa ter um olhar sobre sustentabilidade também para que esses produtos possam permanecer. Né? No Brasil, 90% das indicações geográficas utilizam recursos naturais, só que só apenas 58% mencionam políticas de sustentabilidade nos cadernos de especificações técnicas, o que abre um campo, um espaço para trabalhar. Né? Então, a gente busca, através desse trabalho, entender de que forma a sustentabilidade pode ser integrada nas indicações geográficas. E, como eu falei anteriormente, as indicações geográficas precisam da manutenção do ecossistema ao qual elas estão envolvidas. Então, trabalhar com uma ideia de sustentabilidade social, econômica, cultural, ambiental, é importante, né? E, atualmente, não existe exigências normativas incisivas sobre a relação da sustentabilidade e as indicações geográficas, o que pode levar até ao próprio esgotamento dos recursos que a caracterizam. Durante a elaboração do meu referencial teórico, eu li um artigo do Danny Friedman, que é
que ele trabalha bastante com vinho e indicação geográfica, e algumas experiências ele demonstra também que a própria qualidade do vinho vem sendo alterada por conta dessas mudanças climáticas, né? O que se torna um caso interessante para a gente olhar também. Então, o objetivo do meu trabalho o objetivo geral é investigar de que forma as indicações geográficas podem integrar a sustentabilidade como um componente norteador da sua base, e a partir desse objetivo geral, eu tracei mais 4 objetivos específicos, que vão nortear e vão dar base para esse objetivo geral, que é compreender a formação histórica das indicações geográficas, desde acordos, desde o início de como ela foi sendo instrumentalizada até o que a gente tem hoje, a comparação entre os cadernos de especificação técnica do Brasil e de Portugal, como eles são elaborados, como é feita essa estruturação. Posteriormente, a análise da percepção dos agentes inseridos nessas indicações geográficas, o que eles entendem como sustentabilidade, o que eles entendem sobre essa integração de parâmetros, e, posteriormente, a compreensão também se esses critérios podem ser reconhecidos mediante uma alteração na norma vigente, né? Como eu falei anteriormente, a normativa atual não menciona qualquer relação de sustentabilidade, o que abre esse espaço para a gente pensar juntos, né? Sobre o referencial teórico, eu utilizei majoritariamente a teoria de Sachs sobre o ecodesenvolvimento, e muito interessante porque ele fala também sobre o desenvolvimento através da especificidade de cada território, né? Um desenvolvimento endógeno, que ele chama. E isso casa demais com a indicação geográfica, né? Que nada mais é que a valorização e o instrumento para a preservação potencial, né? Para potencial preservação e aquecimento do mercado através de um produto endógeno. Então, são dois instrumentos que acabam casando. E então, eu acabei separando o meu referencial teórico em 3 tópicos majoritários, que é a indicação geográfica e sua formação histórica, onde eu acabo trazendo todos os tratados, todos os acordos relacionados a indicações geográficas no âmbito internacional, e o que tornou, o que fez criar a nossa legislação atual, a legislação de Portugal também, comparando as diferenças e as semelhanças entre as 2 legislações. No segundo tópico, eu trouxe a questão da sustentabilidade e a sua relação com o desenvolvimento territorial. Falei de Sachs, principalmente Sachs, mas trouxe também a questão da FAO, que ela acaba aplicando a sustentabilidade nas indicações geográficas de fato, porque Sachs ele acaba não trabalhando, obviamente, com indicações geográficas, mas ele traz a base para a gente trabalhar posteriormente com o estudo mais aplicado, né? Então, utilizei a FAO e Sachs. Por fim, sobre o caderno de especificações técnicas, que é o alvo do nosso estudo aqui, né? Então, eu trabalhei o SET como instrumento normativo para as indicações geográficas e como um elemento de padrões de produção e identidade territorial. Isso quem fala bastante é o Tonieto. A Kelly também acaba trabalhando bastante a questão do SET. E essa questão assim, é interessante porque na minha mobilidade para Portugal, a professora Bernadette ela trouxe uma outra visão também, né? Que a gente estuda isso no Brasil, mas às vezes acaba sendo um padrão secundário, que é esse levantamento histórico, esse resgate da tradição, que em Portugal, obviamente, pelo contexto histórico, acaba sendo mais estudado, e que foi interessante também. Sobre a metodologia de trabalho, eu utilizei a metodologia do método misto, porque algumas etapas são quantitativas e algumas qualitativas, né? Então, eu separei a metodologia em 4 etapas, que são... Eu vou descrever elas agora com mais detalhes, mas a primeira é a coleta é uma pesquisa sobre as percepções profissionais da área. Essa pesquisa ela já foi aplicada em agosto do ano passado. Eu estou elaborando o artigo para a publicação desses resultados. Foram 43 respostas. Esse questionário foi aplicado em um grupo de WhatsApp de profissionais da indicação geográfica aqui no Brasil. Então, são tanto acadêmicos como pessoas que trabalham diretamente com indicação geográfica, então acaba tendo uma visão mais profissional, né? Posteriormente, na etapa 2,
é a realização de entrevistas semi-estruturadas com agentes locais e stakeholders das indicações brasileiras e portuguesas. Essa parte também, eu já realizei a pesquisa no âmbito de Portugal, com as indicações geográficas selecionadas, né? Só que falta ainda o tratamento dos dados, porque como cheguei, já fiz a qualificação, os dados já estão, as gravações, eu já fiz um relatório sobre as experiências, mas não consegui ainda aplicar os resultados dessa parte. Na etapa 3, será a comparação dos cadernos propriamente ditos das indicações geográficas brasileiras e portuguesas. Na etapa 2, a diferença é que a gente tem uma visão mais empírica, mais dos atores locais. Na etapa 3, é a objetivação a objetivação das indicações geográficas, o que está no SET, o que consta no caderno de especificação técnica, para fazer essa leitura. E na etapa 4, por fim, vai ser um levantamento de todos os documentos de indicações geográficas brasileiros, os SETs, através de uma análise de conteúdo, através do software Gramotech, para fazer padrões de termos, para a gente verificar também como se encontra atualmente essa relação de sustentabilidade com os cadernos de especificações técnicas. Então, sobre a relação dos objetivos e das metodologias, tá? A compreensão da formação histórica e da sustentabilidade para as indicações geográficas é algo que eu acabo trabalhando em todas as etapas, porque eu preciso tanto de um levantamento dos ideais profissionais, como também como se consta nas legislações, nos tratados. O objetivo 2, ele acaba sendo uma questão muito mais de comparação de práticas adotadas e as realizações de entrevistas, né, uma análise mais qualitativa. Sobre o objetivo 3, que é a análise das percepções, a etapa 1 acaba sendo uma coleta das percepções profissionais, bem como uma comparação também das práticas adotadas. E, por fim, a etapa 4 seria a integração na legislação brasileira, que eu acabo fazendo uma identificação dos padrões dos documentos, para verificar como já está inserido, né? Como eu falei, 58% já constam alguma coisa relacionada à sustentabilidade, então é fazer essa leitura e também analisar a percepção dos profissionais da área, que já atuam nessa área e podem dar insights sobre essa questão, né? Bom, como eu falei, sobre o status atual da pesquisa. A etapa 1, que é a survey, já foi aplicada. Os dados, eu até já elaborei um artigo, esse trabalho já foi, inclusive, submetido em resumo em conjunto com a professora Bernadette, no IFM, que é um congresso que ocorreu esse ano em Barcelos, Portugal. Então, essa questão já está sendo executada, já estamos trabalhando, eu preciso finalizar o artigo e a publicação desses dados, para embasar também o nosso trabalho aqui agora na defesa. E a execução parcial da etapa 2, que foi a realização das entrevistas em Portugal. Eu estive na região de Trás-os-Montes, então é uma região riquíssima em questão cultural, tradição, e é uma região interessante porque é uma região afastada, então eles também precisam de um apelo turístico, um apelo endógeno, né, porque é uma região, digamos assim, mais afastada dos centros. Então, existe muito a agricultura, a questão da vitivinícola. Então, foi uma experiência riquíssima. E, como eu falei, tenho as gravações, fiz um relatório sobre as experiências, mas não coloquei no papel como resultado ainda, porque, inclusive, eu quero fazer isso quando já tiver as IGs brasileiras para análise, para também saber onde eu colocar as comparações, para fazer um trabalho mais metodológico, né? E também, inclusive, porque eu cheguei de Portugal faz um pouco mais de um mês e tive que qualificar, então não tinha como já tratar de resultado enquanto tinha que fazer a qualificação, né? Então, os resultados esperados desse trabalho é reconhecer a sustentabilidade como um elemento estruturante das indicações geográficas. A gente consegue enxergar isso como um beneficiamento do mecanismo, mas que muitas vezes não é visto dessa forma. Então, esse reconhecimento se dá através da metodologia, né, dos estudos, da verificação de como isso está se dando na prática.
Então, também é identificar as boas práticas, as lacunas no âmbito das indicações geográficas, vendo os acordos, verificando como isso está se dando nos cadernos de especificações técnicas. E, por fim, elaborar uma proposta de alteração normativa no âmbito das indicações geográficas. Atualmente, o novo regulamento da União Europeia menciona a sustentabilidade, não é algo ainda obrigatório, é uma menção, mas eu vejo também como um avanço, e isso pode também ser base para uma mudança normativa aqui no Brasil. Então, é isso que eu busco entender e elaborar aqui na minha pesquisa. Aqui as referências principais do meu trabalho, da apresentação, na verdade, porque o meu trabalho tem muito mais referências, mas essas são as bases, né? Eu utilizei muito a FAO, da Labrida eu gosto muito também, não posso deixar de contar com a Kelly, que é a rainha da indicação geográfica aqui, e é isso, pessoal. Eu quero agradecer pela apresentação, por me escutarem, e estou à disposição para críticas, construções. Vamos lá, estou aberto a vocês. Muito obrigada, Vitor, obrigada pela apresentação. Eu estou pensando aqui agora, passo a palavra primeiro para a professora Ana Paula, que eu acho que está mais fora do trabalho, depois a professora Bernadette, e daí depois eu leio o parecer do professor Vitor. Poderia ser dessa forma? Por mim, sim, concordo. Perfeito. Até eu não sei, Vitor, se você quiser talvez descompartilhar. Agora eu consegui pegar. Descompartilhar para a gente poder se ver melhor? Isso, perfeito. Obrigada. Ana Paula, por favor. Sim. Ok, vamos lá. Quanto tempo, Kelly? Só o Vitor tem tempo. Tá, mas eu não vou usar tanto tempo assim, viu? Fiquem tranquilos. Tá, eu estou abrindo aqui a versão que eu fiz as observações. Ok, vamos lá. Então, inicialmente, não posso deixar, né, de fazer os agradecimentos pelo convite para a participação nesse trabalho. Hoje é a qualificação, né, Vitor? E eu entendo nessa qualificação sua, né, mais a apresentação do projeto em si do que os resultados, né, claro, é o esperado mesmo. Claro que alguns estudantes, né, alguns discentes, eles já trazem algum resultado também na qualificação, mas, por motivo, entendi também bem, né, da sua mobilidade, que foi um fator muito positivo, tanto para o trabalho como para a sua formação, né, experiência pessoal, tenho certeza disso. Eu entendo também que não deu para se trabalhar muito a questão dos resultados, né. Então, vou fazer assim, Vitor, eu vou dividir em duas partes. Rapidamente eu vou comentar sobre a apresentação oral, e em seguida eu vou para a parte escrita, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Opa, sim. Porque eu estou dizendo assim, aqui com o microfone fechado, não funciona. Tá, como está tudo muito quietinho, pronto, tá legal. Professora Bernadette, se sentir vontade de fazer algum comentário enquanto eu estiver falando, fique à vontade também, viu? E Vitor, na hora que quiser entrar, professora Vera, professora Kelly também. Bom, eu preciso, sim, na sua apresentação, antes de falar sobre a sua apresentação, eu preciso fazer o comentário, o elogio de o quão relevante é o tema que é proposto no seu trabalho, Vitor. E é muito bom também assistir a sua apresentação, que na apresentação a emoção pode ser expressa, né? E eu senti bem a sua empolgação positiva a respeito do trabalho que você está fazendo, e isso é muitíssimo importante, porque realmente é um trabalho de peso, muito relevante, muitíssimo relevante. Minha formação é biologia, então eu entendo ainda mais, né, essa parte como muitíssimo importante, essa parte de sustentabilidade, e que vocês têm essa intenção, né, de regulamentar, não sei se essa palavra é correta, né, mas de trazer isso oficial para dentro das indicações geográficas, né? Então, seria uma ferramenta dentro de outra ferramenta, né, de desenvolvimento social, local, territorial e etc.
E que, hoje em dia, nenhuma pesquisa no mundo pode deixar de ter, quando eu falo pesquisa, eu estou falando do nosso trabalho, né, aqui no Profinit. Nenhuma pesquisa pode deixar de ter esse olhar, né, esse viés de sustentabilidade. Um momentinho só que eu vou ligar a fonte. Então, quando eu recebi o trabalho de vocês, né, na hora que eu li, eu falei, poxa, como isso ainda não foi feito? Né? Como isso ainda não tinha sido feito? E que bom que é vocês que estão fazendo, o grupo de Kelly, né? Muito, muito bom. Isso eu tenho certeza que vai ser um trabalho de muito sucesso. Eu estou fazendo esse elogio, Vitor, mas ao mesmo tempo eu já te entrego, né, a informação de que esse seu trabalho, né, no Profinit, é um trabalho, e para as indicações geográficas, é um trabalho de bastante peso e também responsabilidade, mas que eu tenho certeza que vai dar muito certo, né, especialmente pela sua orientação e pela sua empolgação, ok? Então, vamos lá. Com relação à apresentação, Vitor, você quer comentar alguma coisa? Fique à vontade, pode me interromper quando for necessário, tá, pessoal? Com relação à apresentação, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou aqui no trabalho de Vitor. Se Tá, você ficar 2 horas falando, a gente te interrompe. Fica tranquila, Ana. Tá, beleza, então. Aqui eu não estou vendo vocês, eu fico preocupada se eu cair ou não. Não, tá tudo certo. Tá legal. Bom, com relação à apresentação, Vitor, muito, muito interessante os seus slides, gostei muito, de forma clara, objetiva, o tempo também, né, para qualificação, você completou o tempo ofertado. Os slides muito bons, os slides bem feitos, né, caprichados. Então, com relação a essa apresentação, achei muito interessante. Cuidar, às vezes, da forma da linguagem técnica, ok? Que a gente precisa estar mais atentos, né? Especialmente na defesa. E nas apresentações, né, formais, num evento, etc. e tal, ok? Com relação à apresentação, é só essa dica que eu tenho para lhe dar. Agora eu vou para a segunda parte, que é a parte geralmente da escrita, né? Eu vou falar primeiro no geral, dos pontos fortes e uns gargalos que eu senti, né, no seu trabalho, e depois talvez eu entre em algumas especificidades. Com relação à escrita, à ortografia, tudo ok, tá tudo certo. A única coisa é que às vezes aparece 2 pontos finais, é uma coisa que você faz com frequência, mas nada demais também, né? Ok, então vamos lá. Começando pela relevância do tema, reforçando, né, novamente, realmente é um tema muitíssimo importante, que bom que vocês estão fazendo, que bom que foi o tema. Depois eu queria até saber como é que vocês chegaram a esse tema, né, de onde veio você explicou, né, na sua apresentação, mas eu entendo que provavelmente teve uma outra inquietação antes disso, sabe? Mas se tiver acontecido, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? A justificativa do seu trabalho, eu achei ela bem estruturada, apresentou de forma clara, especialmente essa lacuna, né, que é onde vocês querem chegar. É nesse ponto, é na lacuna que tem na legislação brasileira, né, a ausência da incorporação da sustentabilidade em indicação geográfica. E o seu trabalho é justamente esse, né, mostrar, um dos pontos fortes do seu trabalho vai ser mostrar esse vínculo que a sustentabilidade e a indicação geográfica têm. Ele já existe, ele já é inato, né, o que precisa acontecer é ele ser reforçado. E esse trabalho de vocês vai trazer isso, tenho certeza. Então, a justificativa também está bem ok. Você usou, né, bastante, você se apoiou bastante, além dos trabalhos da professora Kelly, né, que é uma referência nacional, realmente, indicação geográfica para a gente, no trabalho também do Inácio Sachs, né, e acho que você foi bem feliz nisso também. Então, achei muito bem fundamentado o seu referencial teórico, né, a evolução histórica das indicações geográficas também. Eu sei que você vai amadurecer e melhorar mais para a sua defesa, propriamente dita, mas aqui para uma qualificação eu gostei bastante. Imagino eu
Vitor, você me corrija, né? Imaginei eu que o seu trabalho inicial fosse somente com as indicações geográficas do Brasil e depois com a possibilidade dessa rica colaboração, né, com a professora Bernadette, aconteceu essa ida a Portugal. Foi isso ou foi diferente? Eu estou falando da estruturação, da ideia da comparação entre Brasil e Portugal, do tema sustentabilidade e IGs. Sim, sim. O trabalho anteriormente era somente sobre o Brasil, aí surgiu a oportunidade e eu consegui encaixar com um estudo comparativo. Tá, perfeito, ok. Na hora que eu li, eu também entendi, né, e percebi que era isso. Uma sugestão que eu vou lhe dar, é fantástico, tá bem? Fantástico. Você tem que incorporar isso mesmo no seu trabalho, essa experiência rica, né? Sugiro somente para melhor entendimento do corpo, né, do seu trabalho como todo, que você, talvez, né, sugestão, você faça um fluxograma representando o que será feito no trabalho do Brasil, porque existe algumas nuances, não você, a metodologia não vai ser exatamente a mesma, né, para cá e para lá, das suas análises. Então, para ficar mais fácil, um fluxograma, justamente explicando cada etapa do trabalho e o que for diferente, sinalizar isso nesse fluxograma, né? No Brasil vai ser assim, em Portugal vai ser de outra forma, mas no final tudo vai se juntar porque vai ser feito um comparativo, né? Eu escrevi isso tudo e eu vou te mandar esse texto, tá bem? Desses pontos que eu estou te falando. Aí, Vitor, na leitura do seu trabalho, o ponto que eu acho que faltou o maior reforço, né, maior atenção, foi a parte da descrição da metodologia, certo? Apesar de você citar que foi uma abordagem mista, que você usou uma metodologia survey, né, mesmo assim ficou raso em termos de descrição, como será desenvolvido esse trabalho, ok? Metodologia realmente é um dos pontos que você precisa pegar e dar maior atenção para dar maior profundidade e detalhamento nela, ok? Bom, a oportunidade de mobilidade internacional, que eu destaquei aqui também, né, fantástico, né, no Instituto Politécnico de Bragança, junto com a professora Bernadette. Ok. Bom, eu já fui falando dos pontos fortes, mas eu já trouxe os gargalos, né, na metodologia. Então, basicamente, essa é a falta de maior especificidade. Estou falando de gargalos agora, tá bem? A falta de especificidade, maior detalhamento de como será ou foi, né, essa metodologia. Talvez também um aprofundamento maior na questão de sustentabilidade. Claro, que nós estamos na qualificação, entendo perfeitamente, tá? Fica até como sugestão, né? Um aprofundamento maior também no tema sustentabilidade, talvez fazer um link também do seu trabalho com as ODS, né? Acho que é um ponto que pode ser também discutido e trabalhado com as suas orientadoras, né, a vinculação com as ODS. Não sei se existe algum critério de seleção, não foi descrito, né, aqui fica uma pergunta, vai existir algum critério de seleção das IGs? Vão ser todas as IGs, DOs e IPs? Né? Em Portugal, qual vai ser o critério também de escolha? Ou vai ser IPs, vai ser DOs, vai ser as IGPs, enfim, o que vai ser, né, utilizado de Portugal. Eu vi que você elencou algumas delas, mas eu não sei a diferenciação, né, não foi apontada a diferenciação delas, ou se foi, eu não li, me desculpe, com relação ao status, né, dessas indicações geográficas. E uma coisa que você comentou, abrindo parênteses agora, Vitor, uma coisa que você comentou foi que 58% nesse levantamento inicial seu, 58% das indicações geográficas brasileiras, eles comentam, né, ou apontam alguma relação com sustentabilidade. Provavelmente não executam, né, mas já é citado, eu falo 58%, né? Mas já é citado nos documentos a questão da preocupação com sustentabilidade. Como bióloga, eu acho esse número alto,
quase 60% das indicações geográficas brasileiras, né? Na verdade, eu penso o seguinte, falando desse número, né? 60% eu acho alto, né? E isso me traz até uma felicidade com relação ao trabalho de vocês, que pelo menos 60% das indicações geográficas já estão sensibilizadas, não significa que elas realmente executam, né? A sustentabilidade. Algumas, em alguns casos, sim, não completamente, né? Mas, enfim, isso já me indica uma sensibilidade da indicação geográfica, potencialmente do grupo, e as outras 40%, é porque muitas vezes, né, ou falha na descrição do documento mesmo, não colocou nada, isso já aumentaria, então, né, esse percentual também, ou falta também, inclusive, de proximidade, né, de intimidade mais com esse tema. Então, eu elevaria isso no mínimo, né, extraoficialmente, esse número para 80% ou 90%, sabe? De indicações geográficas que potencialmente, no mínimo, sabem ou têm uma sensibilização já muito grande para esse tema sustentabilidade. Eu estou te falando isso porque eu quero chegar no ponto de que acho que não vai ser difícil, né? Penso que não vai ser difícil depois que forem estabelecidas as normas, não sei qual o termo técnico, né? Pensando que o trabalho de vocês já deu muito certo, que isso já foi incorporado, tá? Nas descrições, né, das indicações geográficas. Penso que isso não vai ser nem um pouco difícil, né? Quer dizer, vai ser trabalhoso, mas acho que a aceitação vai ser bastante alta, ok? E que bom que esse trabalho de vocês está vindo também. Entendo muito a necessidade, a importância dele e a necessidade, Vitor, de todo evento de indicação geográfica que tiver, ou você, ou a professora Kelly, ou a professora Vera, apresentem esse trabalho, apresentem os resultados, né, para maior sensibilização. Eu vejo, realmente, né, eu não costumo enfatizar isso tanto, mas nesse caso aqui, porque realmente eu acredito e vejo que é muito necessário, não só para indicações geográficas, mas para o mundo, nas questões ambientais, né, etc e tal, que nós estamos, ambientais e humanas, a importância desse tema que está sendo tratado no trabalho de vocês, viu? Pronto, então fechando aqui falando sobre os critérios de seleção, depois eu queria te ouvir, não sei se você quer falar agora, ou juntar tudo e me dar um feedback, né, do conjunto como um todo. O que tu prefere? Eu prefiro fazer os comentários agora. Eu agradeço demais, professora Ana Paula, pelas Eu, suas... eu tenho mais umas coisas para dizer, mas você entra agora e depois eu volto, só para ficar claro, tá bem? Tranquilo. Então, daí o Vitor responde agora essa parte, daí depois ele volta para responder a parte Pode seguinte da continuar, fala. prof. Ah, ok, então é isso que eu queria saber. Você prefere falar tudo no final, né? Isso, pelo que eu entendi, sim. Tá bem, então vou continuar, tá bem? Vai anotando, tá, Vitor? Pronto, o roteiro de entrevistas, né, novamente, eu acho que na forma que ele foi apresentado, no texto escrito, na tabela, eu fiquei um pouco em dúvida, e na verdade eu senti falta da explicação de como foram geradas as perguntas, de onde elas nasceram, de onde elas foram tiradas, baseado em algum trabalho anterior, baseados nas necessidades que são observadas, entende? Contar a história de como se chegou até essas perguntas, as perguntas que foram eleitas e foram serão aplicadas nos questionários, ok? Deixa eu ver o que mais. Tá. Em termos de referências também, né? Referências bibliográficas. Eu acho que quando você entrar no tema sustentabilidade, trazer esse tema mais forte na versão final da sua tese, a gente vai ter também referências bibliográficas mais atualizadas, especialmente porque esse tema ele é muito atual, né? Ok.
Ok. Uhum. Pronto, com relação, então, às considerações gerais sobre o trabalho, são essas, e agora eu vou lá para o PDF que você nos enviou, né, para fazer algumas indicações de coisas que eu achei mais importantes. As menores eu vou deixar, né, estão apontadas, destacadas nesse texto PDF que você mandou, arquivo PDF, e eu lhe mando de volta, tá bem? Às vezes eu vou ficar um pouquinho quieta, que é porque eu estou passando o PDF, ok? A versão corrigida em inglês, tem umas sugestões, né, do seu resumo em português, eu estou ok com ele, achei que ele cobre bastante. É claro que para a versão final ele vai mudar, né, ok, óbvio, mas a versão em inglês, eu estou enviando também uma sugestão de texto por e-mail, assim como vou enviar esse PDF também, onde eu fiz as anotações, ok? Não tem muita coisa não, viu? Sim, Vitor, na página... Ah, sim, isso é uma das coisas, faltou paginação, ok? Mas aqui meu PDF indica que é na página 17, onde você começa o número 4, objetivos, né? Na escrita da qualificação, a gente já não usa esse formato que você coloca na escrita da TCC, né, da versão de defesa, também não, tá bem? Você coloca o item 4 como objetivos, 4.1 objetivos gerais e 4.2 objetivos específicos. Quando você abre o item 4, objetivos, você descreve o que tem que ter nos objetivos. Isso é a metodologia do modelo, que você deve ter pego, né? Para explicar o que você faz em objetivos. Então, isso a gente não apresenta, a gente não coloca, né? Essa parte que você escreveu. Essa sessão tem como finalidade apresentar objetivos que orienta, tá. Isso é a explicação do que são os objetivos. A gente não mantém, a gente tira, tá bem? Eu coloquei o riscadinho aí. Você já entra na sua escrita e vai fazer assim também no seu TCC, né? O que é o objetivo geral e depois objetivos específicos, ok? Pronto. E olha só, o objetivo geral, me corrija, por favor, se eu não tiver entendido direito. O objetivo geral, eu achei que você foi mais cuidadoso, que você coloca assim, ó, investigar de que forma a indicação geográfica pode integrar a sustentabilidade como um componente norteador de sua base de conceitual, né? Não tem esse D, de sua base conceitual. Perfeito, entendi. Quando você coloca esse objetivo, eu entendo que você somente vai investigar, que você não vai fazer sugestões do que precisa ser feito para que a sustentabilidade seja realmente, né, um tema a ser obrigatoriamente integrado às indicações geográficas. Por que eu estou lhe falando isso? Porque lá no final do seu trabalho, o que eu entendo é que você vai fazer uma sugestão, vocês vão finalizar esse trabalho com uma sugestão do que deve ser, do que deveria, né, ser integrado ao processo de indicação geográfica, formalmente falando, né, para que sustentabilidade realmente compusesse passasse a compor, né, a estrutura da indicação geográfica. O que é que você vai fazer? Então, assim, como no objetivo geral não tem isso, e quando eu termino de ler o seu trabalho, eu entendo que isso vai acontecer, qual realmente é o objetivo geral do trabalho de vocês? Agora eu queria te ouvir, isso é importante para mim. Oi, prof. Ana Paula, obrigado pelas considerações. Não, o objetivo geral é entender se as indicações geográficas podem comportar a sustentabilidade como um componente base, um componente chave delas. Então, é estudo de caso para verificar se, através dos pilares da sustentabilidade propostos, as indicações geográficas estudadas se encaixam nisso. E com base nesse resultado da verificação de se ela pode ser integrada,
propor essa alteração normativa. Ok. Então, basicamente... Uhum. Então, seu trabalho vai até onde? Até a investigação, até a proposição? Até a proposição. Perfeito. Então, aqui no objetivo geral, isso não tá claro. Assim, você foi até a investigação, entende? E eu fico super feliz que vocês vão, né, que o seu trabalho vai chegar até a proposição. Fantástico, era isso que eu queria. Né, é isso que eu queria ouvir. Que é justamente isso, porque aí você fecha, né, você amarra, né, seu trabalho fica redondo. Perfeito. Né? Então, vamos lá, Vitor. Então, voltando ao objetivo geral, sugiro fortemente, né, que você também aponte. Assim, eu achei que você teve muitos dedos em escrever esse objetivo geral, né? Mas seja mais agressivo, né, entre aspas, no sentido de que vá até onde você realmente vai construir, o que você vai construir nesse seu trabalho, ok? Pronto. Aqui nos objetivos específicos, no último você já dá a entender isso, né? Compreender se a integração dos critérios de sustentabilidade para reconhecimento de MNG pode se dar mediante a autorização da legislação brasileira. Tá vendo que nos objetivos específicos você já desmembra, né? Você desmembrou isso e já nos dá o caminho, né? Eu já entendo que você já me dá o caminho da proposição. Mas isso fica muito interessante no objetivo geral também, não pode, né, na minha opinião, não pode deixar de ser mencionado no objetivo geral, ok? Porque isso é muito forte e muito importante. Rapidinho, deixa eu comentar sobre, eu apontei no texto, vou falar só uma vez aqui, né, para a gente não ficar repetindo. Quando você vai citar as referências bibliográficas, entre parênteses, eu vejo que você adota, você não adotou um padrão. Uma hora você utiliza a referência mais nova e depois a mais antiga, digamos assim. Você adota uma cronologia, algumas vezes crescente, outras vezes decrescente e outras vezes misturada. Você precisa eleger uma delas, tá bem? Na escrita. Você entendeu isso? Eu fui clara? Entendi, é na citação em conjunto, né? Isso, né? 2021, 2011, ok, beleza, você está usando uma cronologia, né? Da mais nova para mais antiga. Mas às vezes vem sem essa ordem. Se você quiser usar outra, também pode, mas você tem que padronizar, sempre é mesmo, ok? Não pode cada hora ser de um jeito. Ok. Ok. Na página 24, chegou nela? Tem um parágrafo que começa: o conceito de desenvolvimento sustentável pode ser relacionado ao das EGs, pois esse ativo territorial tem a possibilidade de oferecer uma abordagem distinta para a gestão da produção, focando na valorização dos recursos locais e na promoção das práticas culturais. Aí vem inicia uma outra linha, né? Uma outra frase. A união entre práticas de desenvolvimento sustentável e os mecanismos da EG não apenas pode auxiliar na identificação de um produto vinculado à origem, mas também sustentar as economias locais em conjunto com manutenção do patrimônio cultural e natural. Sugestão, né, para o seu TCC, eu acho que esse parágrafo é um parágrafo que você precisa desenvolver bastante, no sentido de que é o reforço, é a justificativa, né, é o porquê da inserção, da sustentabilidade, né, formalmente dentro das indicações geográficas, né, porque nesse seu parágrafo, a gente vê claramente que isso é uma retroalimentação natural que já acontece entre indicação geográfica e sustentabilidade, o tema sustentabilidade. Uma retroalimentação, uma troca de esforços entre essas duas, uma troca de energia, né, entre essas duas
esses dois pontos, né? Eles são intrínsecos, na verdade, né? Para a maior parte das indicações geográficas, eu arrisco a dizer para 100% das indicações geográficas, isso acontece, né? Ainda mais no mundo atual, onde a questão da sustentabilidade, quando a gente comentou, né, é questão sine qua non para qualquer tipo de pesquisa, atualmente. Ok. Alguns pontos eu destaco em verde na sua escrita, porque foram pontos que eu acho pontos altos, sabe? De destaque no trabalho de vocês. Os que eu destaquei em vermelho, outras cores, é para que aí você tenha mais atenção, tá bom? Sim, vocês já tiveram a liberação do Comitê de Ética para fazer esse tipo de entrevista, Vitor? Ele não passou pelo comitê, professora. Ele não precisa passar pelo Comitê de Ética? Nós entendemos que não, em princípio. Desculpa, gente, eu estou com um probleminha aqui em casa, só é um segundinho, eu já volto, mas em princípio não precisa passar pelo comitê de ética, porque nós não vamos identificar os produtores. Mas se tu tiver uma percepção diferente, Ana, tu pode compartilhar com a gente sobre isso. Ok. Tá, eu tenho uma dúvida, Kelly, mas eu tenho, isso é uma dúvida mesmo, né? Vai lá, vai resolver o seu problema, daqui a pouco eu volto nisso, então. Tranquilo. Realmente, eu tenho uma dúvida, mas isso a gente pode discutir depois também. Eu realmente tenho dúvida que, mesmo não identificando os avaliadores, porque assim, ó, o comitê de ética, ele é uma questão, claro, eles olham, avaliam as perguntas que vão ser feitas, e por outro lado também, eles avaliam se a questão não vai trazer algum embaraçamento, algum desconforto para quem está sendo entrevistado, entende? Por isso, a minha preocupação, se precisa ou não passar pelo comitê de ética, tá? Fica com essa informação, Vitor, a gente pode voltar a conversar com ela sobre isso, né, depois, tá bem? Ok. Nos quadros, figuras, Vitor, a gente precisa, em toda defesa de qualificação, ou defesa de mestrado, doutorado, eu sempre tenho essa fala, e eu vejo que é uma situação recorrente, né, um erro recorrente. Então, vou reforçar aqui novamente, ó, todo título, figura, tabela, quadro, o que for, né, uma percepção visual, o título delas precisa ser muito bem trabalhado, é quase uma obra de arte, eu costumo dizer, é quase uma obra de arte a gente escolher acertado o título de uma tabela, figura, o que for, né, vou chamar tudo de figura, tá bem? Por quê? Porque ela precisa ser precisa, porque ela não pode ser muito longa, e ao mesmo tempo, então precisa ser bem objetiva, enxuta, mas ao mesmo tempo ela não pode deixar de conter os principais elementos que identifiquem o que é aquela figura naquele momento do trabalho, né? Então, eu senti que os títulos dos quadros que você apresenta, eles são muito enxutos e carecem de informação, né? Por exemplo, no quadro 2, o título ficou critério, que é uma tabela que você coloca, desculpa, é um quadro, não é uma tabela, é um quadro que você coloca, né, com as colunas dimensão, descrição e critério, que inclusive falta também maiores informações nesses títulos, subtítulos, né, dimensão do quê, descrição do quê, critério, quais critérios, critérios referentes a quê, entende? Isso falta dentro da tabela, como também falta no título dessa tabela, desse quadro, perdão. Então, o título do quadro ficou Critérios de Sustentabilidade Propostos para IGs. Se eu pego o seu trabalho, abro nessa página, numa escrita, uma boa escrita, né, de títulos do quadro, de um quadro, figura, tabela, que seja, é preconizado que eu abro esse trabalho, leio o título desse quadro, e por si só, lendo o título, lendo o quadro, eu sou capaz de entender essa ilha que eu estou vendo, entende? Eu não fico perdida, né? Eu tenho informações suficientes para me localizar o que é esse quadro, lendo somente o quadro, ok? Se eu faço isso com o quadro 2, eu não tenho essa possibilidade.
eu fico nadando, tá bem? Então, somente, então é isso, chama atenção para, na defesa, no TCC, versão final, prestar atenção, dar mais atenção nos títulos e também nas informações internas das figuras, tabelas, quadros, o que for. Tá. Então, da etapa 1, 2, 3 e 4, Vitor, em qual etapa você está? Estou na 2. Ah, ok, entendi. Você está fazendo a 2, né? Vitor, você está fazendo a 2, né? Sim, okay. Estou em execução da 2. Perfeito, perfeito. Olha só, entendi agora, e também isso explica o porquê que você muda o tempo verbal, tá? Até a etapa, até a linha de cima, né? A etapa 1 toda foi descrita no passado. E aqui a etapa 2 você descreve no presente, dando a entender que é um futuro. Né? Então, isso também na sua apresentação, ou algum lugar na escrita, precisava ter ficado mais claro, tá bem? Mas ok, eu entendi agora com a sua resposta. Beleza. Ficou mais claro para mim, né? Assim aqui. Na medida do possível também, Vitor, utilizar as palavras em português, sabe? Em vez de insight, né? Percepção, compreensão, ou mesmo stakeholders, ou usar uma vez e explicar o que é, entende? Porque nem todo mundo que lê é da área, né? E às vezes você pode perder o leitor, justamente perder no sentido assim, de se desconectar da ideia, por ele não conhecer um termo técnico, né? Muito nichado, né? Muito da área específica, tá bem? Ok. Na etapa 4, na escrita da etapa 4, né, eu até destaquei em verde aqui, onde você, então, aí sim, você vai com bastante garra, né? Na etapa 4, a identificação de padrões em documentos dos sets brasileiros, e aí você tem uma frasezinha que você fala, essa análise visa, além de validar as evidências obtidas nas etapas anteriores, subsidiar a construção de uma proposta de alteração normativa aplicável à realidade jurídica e institucional brasileira. Na hora que eu li isso aqui, eu fui à loucura, eu falei, yes! Que bom, vai chegar até o final o trabalho do Vitor, vai alcançar, né, a aplicação, uma proposta de aplicação real, né, do seu trabalho. Fantástico isso, viu? Pronto, com relação ao trabalho em geral, era isso que eu queria comentar com você, existe só um descompasso no cronograma, com relação à elaborar e submeter artigo, né, isso geralmente acontece aqui no meio, mas precisa acontecer mais lá no final também, né, porque imagino que quando você coloca elaborar e submeter artigo no meio do seu mestrado, significa um artigo 1, né, e, em geral, quando a gente termina, aí não sei se também é o caso de vocês, quando a gente termina de fazer o TCC, né, a defesa, a gente tem um outro artigo ali pronto não, né, um potencial ou pronto mesmo, para publicar. Então, somente rever essa questão do cronograma, mas isso também não, nada que comprometa, né. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Tá, com relação àquelas questões do matriz fofa, né, o Canvas, isso eu não costumo olhar, não, tá bem? Pronto, então essas são as minhas contribuições, agradeço novamente e estou também aberta caso você tenha alguma dúvida, né, tanto no material que eu vou te enviar, como nas considerações que eu fiz, e agora, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações. Ana, eu vou já passar para o Vitor, mas eu queria muito te agradecer pela tua leitura cuidadosa e atenta. Eu fico muito feliz, e por isso que eu falo para os meus alunos que eu escolho a dedo as pessoas que eu quero nas bancas, porque eu sei que são pessoas que vão trazer contribuições efetivas, ler com atenção, e eu agradeço muito porque eu sei que é um tempo da vida de vocês que vocês se dedicam para
para doar, né, para o aluno que está agora começando, está fazendo mestrado. Então, eu agradeço muito a tua colaboração. Eu espero que o Vitor tenha anotado todas as perguntas e que agora ele responda, porque muitas delas a gente já conversou e eu acho que é super importante de ouvir de outra pessoa, né, pontos que a gente aponta e que vão decantando, né, como um bom vinho, né, a gente decanta ele e no momento exato, né, ele se abre. Então, eu vou passar agora a palavra para o Vitor. Obrigada, Ana. De nada, amadurecimento, né? Faz parte, é isso mesmo, do caminho. Então, professora Ana Paula, como a Kelly falou, muito obrigada por ler atentamente o trabalho. Demonstrou que leu de cabo a rabo todos os detalhes, todos os comentários muito pertinentes. Agora, comentando desde o início da sua fala, primeiramente sobre a apresentação, a linguagem técnica é algo que eu estou trabalhando para melhorar. Como eu falei ontem para a professora Vera, eu acabo falando muita gíria e é algo que eu preciso focar mais para melhorar. Embora eu seja do direito, eu não tenho esse vocabulário jurídico, assim, eu sou mais solto, assim, então tem que melhorar isso. A questão dos 2 pontos no trabalho foi porque isso eu acabei usando o Mendeley no começo, aí para o final eu tirei o Mendeley, daí quando eu tiro o Mendeley, ele tira a referência, mas mantém o ponto, daí Sim, deu uma confusãozinha ali, e era muita coisa. Era muita coisa para ajustar e ler, e acaba relendo e não vê alguns errinhos ali, peço desculpas por isso. A questão do fluxograma, achei muito interessante o teu comentário, porque é o seguinte, de fato, como o trabalho ele começou somente no Brasil, aí surgiu a oportunidade de ir para Portugal, houve um descompasso nessa questão de eu construir todo o trabalho baseado nas duas oportunidades, né? Então, como ele começou com o Brasil, eu não consegui, talvez, dar um gancho ali e dividir melhor ele, demonstrar o que é Portugal, o que é Brasil. Isso com certeza. Baita insight. E metodologia também é o ponto fraco, tem que melhorar, sim, com certeza. Tem a professora Vera aqui para me ajudar também, que ela é ótima nisso, vai melhorar, com certeza. E a questão da sustentabilidade, sim. É uma área também que foi muito nova para mim, comecei a estudar agora, então eu acabei pegando autores mais base, também alguns autores que tratam indicação geográfica e sustentabilidade, mas, de fato, a questão da ODS, eu vi alguns trabalhos do Profinit que mencionam sustentabilidade com a ODS, eu acho que dá um match bacana também para fortalecer essa questão, então, com certeza, dá para embasar melhor, porque eu acabei jogando muito mais a sustentabilidade na indicação geográfica, eu acho que dá uma engrossada na questão da justificativa. Isso. Perfeito. Uhum. Mas veja, são todas sugestões, tá? Então, Claro, isso mesmo, então conversa com as suas orientadoras. Uhum. Deixa eu ver... Sobre o roteiro da entrevista, da onde surgiu os critérios, o embasamento. De fato, eu não coloquei ali, isso foi até uma questão que a professora Kelly mencionou numa das suas leituras, que eu tinha que colocar de onde é que surgiu. Só que foi uma construção que eu fiz do seguinte, no livro do Sachs, ele tem uma tabela de critérios. Então, eu peguei, com base nele, selecionei alguns que eu achava interessante para as indicações geográficas e com base em autores mais modernos, como Dalabrida, a FAO, eu peguei os critérios que eles utilizam também nas indicações geográficas e fiz um apanhado. Assim. Isso não é uma metodologia já estabelecida, né? Precisa, isso eu tenho que melhorar também, essa questão, embasar melhor. Mas não saiu da cabeça, assim, né? Eu utilizei o embasamento. Tu já aplicou esse questionário, não foi? Pelo que eu entendi? Sim. Brasil e Portugal. Brasil, com certeza, né? Portugal também. Não, Portugal, sim. Brasil, não. Brasil, foi ao contrário? Eu achei que você tivesse aplicado no Brasil. Tá, eu entendi errado, então. Ok. O que eu ia te dizer é que, então, isso tudo que você me falou, vai ser o mesmo questionário a ser aplicado no Brasil também? Sim. Ok. Então, tudo isso que você falou tem que estar escrito, sabe, de uma maneira técnica, quais foram as fontes, né, o que você escolheu de algumas perguntas, ou se você mesclou, o que foi feito. Em metodologia isso tem que ficar muito claro, porque na hora de publicar isso vai ser, se não for descrito, é um gargalo grande, tá bem? Tá, perfeito.
Questão do... Vou aproveitar, né, só para reforçar, lembra que a gente tinha comentado que cada pergunta tem que vir de algum lugar? E tem que estar relacionado com o objetivo, a gente tem que saber por que a gente está perguntando e de onde que vem a pergunta. É isso. E numa tabela em que eu coloque o objetivo, da onde que vem a pergunta, o referencial teórico, né, e a pergunta em si, eu consigo ver muito claramente por que eu estruturei o questionário como eu estruturei. Essa é a ideia. Talvez a gente não consiga explicar, né, mas com o tempo a gente vai entendendo, né? Isso. Isso é uma boa ideia, porque você também, visualmente, você já satisfaz o leitor de que aquelas perguntas estão respondendo aos objetivos do trabalho. Sim. Normalmente eu adoto isso, só que é difícil de fazer sentido, né? Vai com o tempo fazendo sentido para o aluno. Ah, sim, ok, entendi. A lógica de ter o objetivo, porque eu não vou fazer perguntas que não tenham a ver com os objetivos que eu tenho, né? Eu não vou ficar fazendo perguntas para gerar material que não seja para o propósito do projeto. E também eu tenho que ter cada uma das perguntas relacionadas a um referencial teórico, a alguma lógica que eu quero responder. Só que eu acho que demora, né, para isso fazer sentido. Sim, é amadurecimento, vamos lá. Enfim, só para reforçar isso. Continua, Vitor, desculpa te atrapalhar. Não, e por fim, a questão dos títulos das imagens, o uso do português, com certeza, os títulos das imagens foi algo assim que, na verdade, foi falta de conhecimento meu, que teria que ser mais, como vocês comentaram, a parte do amadurecimento do trabalho. Tem coisas ali que eu realmente não... desconhecimento meu que deveria ser mais completo, né? E o uso do português é algo, na verdade, que a questão das terminologias foi algo que eu acabei optando no início do trabalho para, trabalhar com stakeholders ao invés de atores locais. Foi algo que foi opção minha. Eu confesso que eu prefiro utilizar o português. Prefiro utilizar o português também. Tem uma outra questão que eu utilizei muito, produto vinculado à origem ou produtos endógenos. Eu acho que isso também eu poderia unificar para um dos dois. Isso, perfeito, precisa. Isso. Você pode usar os dois, né? Mas geralmente você usa os dois, você elege um e explica ele com o conteúdo do dois, usando a palavra dois, né? Mas você tem que eleger um ou outro, não dá para usar, senão dá a entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entende? Exatamente. Então, esse foi foi um descompasso. Mas as suas considerações é isso, professora Ana Paula. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço também. Eu pergunto se a professora Ana Paula está satisfeita, se o Vitor respondeu a todas as perguntas que tu gostaria que fossem respondidas. Eu não lembro as perguntas que eu fiz. Mas tá. Eu fui falando, mas não, estou super satisfeita. Se eu lembrar de alguma coisa aqui, eu falo, mas estou super satisfeita, sim. Tranquilo. Obrigada. Quem sabe o Vitor faça de novo agora a disciplina de gesso com a gente. Sim, me lembrei. Pronto, vamos voltar rapidinho, só no ponto que a gente não precisa voltar a discutir aqui, pode ser até nos bastidores, né, com relação a passar pelo comitê de ética. Sim. Tá? Assim, em princípio, como que a gente tem entendido, Ana Paula? Que se eu faço uma entrevista, mesmo que esteja estruturada, né, mas que eu não identifique quem é o ator, e, portanto, eu não exponha ele, eu coloco isso na exceção lá do parágrafo 1º, no parágrafo único do artigo 1º, que fala de entrevistas que é consulta de opinião. A gente tem colocado nesta. Ok. Eu trabalho com alimentos, né? Então, volta e meia tem análise sensorial. E, às vezes, até uma pergunta, assim, de cunho econômico, tipo, você compra requeijão? Entendeu? Vai ser uma degustação de requeijão, aí no formulário tem, você costuma comprar requeijão, você compra requeijão com que frequência? Para a gente também saber com relação à frequência que a pessoa come aquilo, né? Enfim. Para o comitê de ética, é importante passar por eles, porque eles também avaliam a pergunta do ponto de vista do entrevistado, se pode ser ofensiva ou não por entrevistado, entende? A minha pergunta é só nisso, tanto é que, né, a primeira vez que isso aconteceu, que eu soube, né, não aconteceu, eu soube que esse era um dos motivos, eu sempre passo os meus para o comitê, quando tem, né, algum tipo de pergunta, eu passo, principalmente que eu trabalho com alimentos, mas no caso de vocês, fica aqui mesmo a minha dúvida aí também para aprender, eu não, realmente eu fiquei na dúvida.
E eu não sei, porque assim, a gente tem, né, eu tenho o da URGS e tem do IFRS, né? No na URGS, na dúvida, eles pedem para não passar. É mesmo? E eles não vão nesse nível de detalhamento. Eles Mas eu falo até depois em termos de publicação, sim, sabe? Eu não sei, você não está tendo dificuldade? não tive até agora nenhuma, mas assim, né, pelo menos sobre isso, não sei se a Vera já teve alguma dificuldade sobre isso, mas eu nunca tive, utilizando essa estratégia. Mas talvez a gente possa pensar sobre isso, né, Vera? Só que agora a gente já fez. Usei essa mesma estratégia, inclusive do ponto de vista pessoal, das perguntas não serem pessoais, mas sobre uma impressão sobre o trabalho ou sobre um determinado campo de estudo, mas que não envolvia a vida pessoal do respondente, utilizando essa estratégia também. Mas recentemente, mais precisamente, acho que no penúltimo artigo que eu submeti, veio essa questão do comitê de ética, né? Inclusive pedindo para dar seguimento na submissão para que a gente apresentasse o parecer do comitê de ética, que a gente não tem para aquele estudo. Então, está aparecendo de alguma forma. Na questão do trabalho do Vitor, a gente também pensou dessa forma, né, que os respondentes estavam falando não sobre nada que envolvesse a sua vida pessoal, mas como estando naquela posição de participante da IG naquele momento, ou de um gestor de alguma área ali da IG. Mas vamos voltar a conversar sobre isso. Pronto. Era isso, então. Obrigada, pessoal. E fico muito contente em saber da sua ligação com a análise sensorial. Vamos voltar a conversar em outro momento. Vamos sim, Vera, com certeza. Vera, a Ana Paula é uma daquelas que ela estava num outro trabalho e é tipo a Patrícia, sabe? Que a gente pega, assim, e a gente não solta mais. Eu adoro que não me solte. Eu tive muita dificuldade para montar uma banca para outro trabalho que versa sobre análise sensorial. Ah, certo. Ok, a gente conversa assim, Vera, pode deixar. Agradeço, viu? Um abraço. Obrigada. Eu agora passo para a professora Bernadette. Professora. Olá, muito obrigada. Muito obrigada. Bem, eu não quero repetir, então, a avaliação da professora Ana Paula, que foi extremamente detalhada, e eu tenho aqui toda a minha análise, minha arguição, ela está escrita, e eu fiz o documento, que depois eu posso passar para o Vitor com conhecimento das orientadoras, certo? Daquilo que eu tenho como sugestão. E então, posso aqui fazer uma avaliação mais rápida, e eu sou sincera, é que eu tenho aulas 15 horas no mestrado. Eu já pedi a eles... Eu devia ter passado a senhora antes. Não, porque eu também não iria sair, não se preocupe. Eles sabem, eles têm lá 15 minutos à vontade, são os 15 minutos técnicos que nós temos. Não se preocupe por isso, vai dar tempo tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, Vitor, você já teve aqui uma avaliação do ponto de vista geral, certo? Então, eu vou fazer aqui uma avaliação, quer dizer, detalhada. Eu vou fazer uma avaliação do ponto de vista geral, porque eu tenho, de fato, tudo anotado, e eu vou passar o documento para você, e depois seria interessante você olhar, porque principalmente com relação às questões, elas são mais de uma, então, no sentido de, se você responder, você consegue atender a necessidade do seu trabalho. Em primeiro lugar, eu fiquei com uma grande dúvida. Trabalho de conclusão de curso o Vitor não está no mestrado, não é a dissertação, eu tive assim, para mim fez uma confusão enorme. Professora, esse é um problema, porque assim, é mestrado, mas por algum motivo o Profinit não chama de dissertação, chama de trabalho de conclusão de curso, por ser um mestrado profissional. Também não faz sentido nenhum para mim, mas é como eles fizeram. Certo, é só uma questão semântica, mas do ponto de vista, porque depois, para avaliar, por exemplo, o Vitor, enquanto faz uma dissertação, ele tem aqui um núcleo de investigação muito superior ao que é um trabalho de conclusão de curso, certo? E eu pensei assim, isso deve ter sido algum erro ortográfico por parte do Vitor, alguma questão que ele errou aqui na hora de colocar. Em vez de falar dissertação, colocou trabalho de conclusão de curso, e claro que eu fiz uma avaliação do ponto de vista de um trabalho de dissertação com investigação, certo? Ou seja, até porque ele esteve aqui comigo,
E nós fizemos, pelo menos, né, chegamos aqui a fazer um trabalho nesse sentido. Muito bem. Então, essa é a primeira questão, certo? Eu vejo o seguinte, concordo plenamente com a professora Ana Paula, você tem aqui um tema extremamente interessante, certo? Ele é atual, tá? Ainda tem aqui, está todo alinhado com as necessidades globais e por modelo de desenvolvimento, né, que harmonizam todo o crescimento econômico, se vamos pensar, preservação ambiental e cuidado social, ou seja, está mesmo, isso é fundamental. A tua pesquisa propõe uma análise comparativa, tá, entre experiência brasileira e portuguesa, com foco nessa incorporação de critérios de sustentabilidade, propriamente nos cadernos de especificações técnicas, conforme aquilo que você traz no seu objetivo, posterior, depois do objetivo específico, certo? Também concordo que há aqui seria interessante dar aqui uma revisão, principalmente na questão do objetivo específico, tá? Mas é uma questão só de estar claro. Como eu estive consigo, apesar de ser pouco tempo, apenas um mês, mas eu percebi essa sua questão com a escrita e o explicar, né? Talvez por ser muito técnico, apesar que o campo do direito é muito explicativo. Então, tem aqui alguma coisa que não está muito adequado com o que você faz no seu dia a dia, mas é necessário. Talvez seja, e não estou aqui a zombar, mas talvez seja ainda porque, apesar de toda essa barba e bigode, você ainda é um menino, né? Então, tem cara de muito homem, mas na verdade ainda é muito novo, e isso é uma falta de amadurecimento normal. Não quero aqui, não é zombar, é uma questão natural de compreensão, por que você não chegou a tanto, né? Então, apesar, né, a pesquisa ela propõe, então, essa análise comparativa, que é extremamente necessária. Nós vamos ter aqui apenas umas questões que depois você teria interessante respondê-la, e não preciso perguntá-la aqui, se for o caso, se não der tempo, mas que você depois leve isso para frente, para poder não ter aí uma indagação, até porque, se eu entendi perfeitamente, o seu trabalho de conclusão de curso vai compreender 2 artigos também, não é isso? Então, se esse material vai para artigo, para depois não ser contestado, tem aqui, pode explicar isso melhor, tá bem? Então, apesar dessa consistência teórica, você traz, e metodológica, ficou aqui conosco, a professora apontou algumas lacunas. Eu tenho só uma nota logo na introdução, quando você identificar que esteve aqui conosco, incluir que você esteve abrangido pelo Centro de Investigação, que foi até uma das primeiras colocações nossas, quem chamou muita atenção na época foi a professora Kelly, tá? E, de fato, apesar de você não ter tido tempo de fazer, nós teríamos até Bragança, tudo, mas o teu nome consta, né, dentro dos relatórios. E aqui eu coloquei, documento eu passo. Vamos lá. Eu encontrei pontos fortes no teu trabalho. A relevância do tema, certo? A abordagem comparativa, eu acho isso muito interessante. Eu volto a frisar a atenção para 2 coisas. Primeiro tempo verbal, que você deve prestar atenção em criar aqui uma uniformidade no tempo verbal, e eu sou de acordo que não tenha, pode até usar o estrangeirismo, certo? Desde que ele esteja em itálico, mas não abuse do estrangeirismo. Nós somos a 6ª língua mais falada no mundo, certo? E você pode depois até transformar o teu trabalho em inglês, que deve, para poder ter mais leitura e ter mais impacto internacional, mas se vai trabalhar em português, né, ter aqui um pouco mais no zelo com a língua, algumas vezes até explicar o termo, né? Se for usar o termo estrangeiro, pode até colocar uma notinha de rodapé, apesar que o inglês hoje, na linguagem jovem, é muito usado, tá, entre inglês e português, mas é bom sempre ter essa parte. A outra coisa que você deve também ter atenção é a paginação, tá? Tem que passar aqui. Muito bem, a metodologia mista, eu vejo como um ponto forte. Depois eu tenho lá algumas anotações sobre a metodologia, certo? Entre análise, o próprio método quantitativo, SUGMIS, o qualitativo, entrevistas, né? Essa parte está muito adequada para captar a complexidade do objeto de estudo. Você mesmo fez, como esteve ali um dia todo presencialmente, percebeu isso diretamente
né, nos locais, ou seja, nas empresas, então percebe que isso é interessante. Vai ter que ter muito cuidado com a descrição, vai ter que usar um pouquinho da etnografia para poder deixar o leitor mais claro sobre isso, certo? Vai ter que trabalhar mesmo, que é um trabalho de redação, certo? A fundamentação teórica como ponto forte, eu a encontro como sólida. Eu faço aqui algumas, né, apontamentos, entro com algumas sugestões também, de outros autores que você pode trazer para dar aqui maior densidade à sustentabilidade, certo? Inclusive, eles fazem entre eles próprios fazem aqui um jogo de estudos, lá, mas na análise, certo? Então, facilita. Eu coloquei umas sugestões de bibliografias, dos autores são mais precisamente 3, mas dei aqui uma série de sugestões, depois pode ver isso. Na parte que eu pontuei, críticas e sugestões para aprimoramento. Bem, as lacunas teóricas e conceituais. Tá? A sustentabilidade como componente norteador. Então, o teu projeto, ele defende a sustentabilidade como um componente norteador. Tá? Então, é aqui que, ao olhar para a identificação geográfica protegida, você não esclarece muito bem como essa integração se diferencia de iniciativas pontuais já existentes, certo? Por exemplo, há menções às práticas ambientais em cadernos em CTS, né? Você sugere, inclusive, né, aqui, a sustentabilidade como componente norteador, né? Então, o que vem aqui minha sugestão? E é sugestão mesmo, porque lembre-se o seguinte, quem está construindo a dissertação é você. Você tem 2 orientadoras. Nós, enquanto olhar de fora, é sugestão, certo? Você pode discutir criticamente se a sustentabilidade deve ser um requisito legal, como você propõe, ou um princípio orientador flexível, adaptável aos contextos territoriais. Pode ser um princípio, certo? Orientador. Incluir referenciais sobre governança territorial, por exemplo, e aqui eu te dou o exemplo da Elite Ostrom, né, que é uma economista, que inclusive com o prêmio Nobel, e tenho aqui as referências, tá, para analisar como a sustentabilidade pode ser institucionalizada na identificação geográfica protegida. Uma abordagem reducionista da sustentabilidade, as dimensões, por exemplo, de Inácio Sachs, são úteis, mas o projeto não explora tensões entre elas, certo? Exemplo, conflitos entre crescimento econômico e preservação cultural, por exemplo, nós lidamos muito nessa parte com a preservação cultural. Eu levei você, inclusive, a lugares que têm uma preservação cultural muito elevada, né? Que inclui na identificação geográfica, né? Como patrimônio, por exemplo, regiões demarcadas. O que eu recomendo para você? Incorporar críticas ao modelo tripartito, tá? Social, ambiental e econômico, como as de Latour, por exemplo, de Bruno Latour, tá? Que questiona a separação entre a natureza e a cultura, por exemplo. Tá? A metodologia, a seleção de estudos de caso. Você fala muito bem da Lierre, né? Vai ter que encontrar aqui um similar à Lierre, tá bem? Porque ela é muito específica. E aí, é como o caso, lembra, nós conversamos sobre os casos dos ovos moles. A similaridade está em quê? A doçaria conventual. Neste caso, você vai encontrar aqui os enchidos, certo? Observar isso, porque não há critérios explícitos para a identificação geográfica brasileiras neste caso. Então, na hora de comparar, você vai ficar aqui com uma lacuna, tem que ter atenção a isso, certo? Mas pode fazer, só que vai encontrar, provavelmente tem. É uma questão só de fazer aí um levantamento mais detalhado. E o que eu te sugiro, né? Priorizar as identificações geográficas com desafios socioambientais conhecidos, as vinícolas em regiões com escassez hídrica, por exemplo, para ampliar o impacto da análise, incluir um caso negativo, né? Nós estamos falando muito de casos positivos, né? Identificações sem práticas sustentáveis, por exemplo, para contrastar com os demais. Bem, nós entramos naquela questão das limitações da entrevista, né? A avaliação pelo conselho talvez seja necessário, conselho ético, certo? De fato, eu também já usei muito não me identificar, não entrar no âmbito pessoal, mas eu observo também, nós passamos a ter aqui um questionamento nas publicações, tá bem? Sobre essa questão, talvez seja mais fácil.
Mas as limitações da entrevista. Então, o roteiro, ali no quadro 3, ele foca em percepções aí no Brasil, né? Mas não menciona como serão tratados os vieses, né? Exemplo, respostas socialmente desejáveis, coisas assim. E aí, o que eu recomendo? Usar técnica de triangulação, comparar discursos de produtores com dados dos cadernos, especificações técnicas, incluir perguntas sobre barreiras concretas, adoção de critérios de sustentabilidade, custo, falta de capacitação. Você fez isso. Você estava aqui, no dia que você trabalhou com a cooperativa de azeite e o produtor de vinho, você fez a pergunta. Eu não sei se ela estava no teu questionário, de fato. Você foi na hora que você chegou a fazer, certo? Análise documental dos cadernos que você vai fazer. Então, aqui a proposta de usar o software, né, ela é inovadora. Então, aqui tem um ponto forte para você. A única questão, carece de detalhes, como serão categorizados os termos relacionados à sustentabilidade. Olhar para isso com atenção, tá bem? E o que eu sugiro? Criar um framework, né? Ou seja, cria aqui um quadro que ele traga aqui, um quadro de trabalho prévio, né? Com eixos, práticas agroecológicas, por exemplo, né? Gestão de resíduos, para guiar essa análise, né? E uma contribuição prática. O que temos aqui? A viabilidade da proposta legislativa, o projeto sugere a alteração, que é excelente, traz aqui um produto, um resultado, que posteriormente pode vir, de acordo, você conhece a lei de registro de patentes, registro de inovação, olhar para isso, inclusive depois como um ponto positivo, agregar valor ao seu trabalho, né? E valorizar, inclusive, o produto, já que está dentro do Instituto Técnico Federal, né? Desculpa, do Instituto Federal. É técnico federal também, não é? Acho que não, técnico não, né? Só é federal, é Instituto Federal. Federal. Técnica é só lá em Curitiba, certo? Essa é a contribuição prática, que é mas o que eu recomendo nessa parte? Discutir casos de sucesso e fracasso, de mudanças similares, por exemplo, reformas do regulamento. Aqui eu coloco da União Europeia, que é o que eu conheço, tá bem? Tá certo? Mas você pode trabalhar aqui, esse é só para embasar a proposta, tá? Incluir entrevistas com atores do Instituto Nacional de Produção Industrial, se for o caso, pensar nisso, se não der tempo. Eu fiquei muito na dúvida quanto a isto, porque se for um trabalho de conclusão de curso é uma coisa, se for uma dissertação é outra, e eu coloquei, não quer dizer, é apenas uma recomendação, uma sugestão, de repente ela é descartada porque não cabe. Indicadores da sustentabilidade, né? Eu acho que aqui faltam métricas claras, mas você já respondeu, professora Ana Paula. Então, já sei, tá bem? Olhar para o seu cronograma e fazer aqui, tá? Você tem lá etapas de correção, tá? Correções pós-banca, está alocada em um mês, né, de novembro, o que pode ser insuficiente, então, não sei como que está o teu calendário, mas olhar para isso. De modo geral, sinceramente, tá? Eu vejo que o teu projeto é teoricamente relevante e metodologicamente robusto, mas requer apenas ajustes para aprofundar o diálogo crítico sobre o papel da sustentabilidade nas identificações geográficas, indo além da mera inclusão de critérios legais, refinar a metodologia, especialmente na seleção de casos e análise de dados para garantir a validade externa, tá? Ou seja, você precisa, senão o trabalho não fica válido externamente, ele não pode ser reproduzido. Nós podemos pegar no seu trabalho e dar uma continuidade para um doutorado, ou mesmo um avanço, referência, tá? No campo da pesquisa, como referência à continuidade da pesquisa, certo? E vai precisar explicitar os mecanismos de transposição dos resultados para as políticas públicas, considerando atores e conflitos institucionais, né? Nós já falamos sobre os detalhamentos que são necessários da escrita. Se você tem uma metodologia e ela é para você ela é muito clara, pode não ser clara para o leitor e do ponto de vista da ciência. Então, se você não traz essa metodologia fundamentada, um questionário que foi fundamentado num outro questionário, e você consegue elaborar pontos de critérios e variáveis de questionar, né, que vai questionar, você explica.
E explica isso ao pormenor, ou seja, seja detalhista, né? Você, a partir do autor tanto, né? Ou seja, coloque ciclano, beltrano, e fulano aqui, e conte o que você foi buscar nesses artigos e como foi que você criou, porque depois o seu questionário se torna referência para outros. Se não houver essa explicitação, não consegue, a ciência, ela precisa ter continuidade. Isso é um né, o primeiro princípio, tá? Muito bem. Nesta parte, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, se nós pensarmos na área da sustentabilidade, certo? Como elemento estruturante, poderíamos pensar assim, quais são os riscos de transformar a sustentabilidade em um requisito legal obrigatório para as identificações geográficas protegidas, considerando a diversidade de contextos territoriais no Brasil? Então, como eu disse para você, a questão da sustentabilidade como um fator, um critério, então nós temos que pensar, como que nós respondemos? Porque você vai ser questionado sobre isso, certo? Então, você teria que ver aqui, então, olha, há aqui uma tensão entre dimensões da sustentabilidade. O projeto adota as dimensões, né, de Sachs, mas como você lidaria com possíveis conflitos entre elas? Por exemplo, crescimento econômico versus preservação cultural. Há casos em que uma dimensão pode prejudicar a outra? Você teria que pensar sobre isso, né? Se você for para o lado da metodologia análise empírica, a seleção de casos comparativos, se você vai trabalhar, eu trabalho muito com estudos comparados entre o Brasil e Portugal, nós temos que ter muita atenção quanto a isso, nós vamos trabalhar com regiões muito distintas, tá? Existe aqui como é que eu posso dizer, especificidades que às vezes você não consegue encontrar similaridades, certo? Então, além da similaridade produtiva, por exemplo, os vinhos, azeites, quais critérios específicos justificam a escolha da identificação geográfica brasileiras para comparação com as portuguesas? Por que não incluir um caso negativo? Por exemplo, uma identificação sem práticas sustentáveis. Nós temos tanto aqui quanto lá. Lembra-se que o produtor, a cooperativa, colocou exatamente isso? Por exemplo, existe um número elevado de cooperandos que trabalham exatamente dentro dos critérios de sustentabilidade. Inclusive, as árvores, as oliveiras são plantadas numa distância tal que uma não interfere no crescimento da outra. O amadurecimento da azeitona é diferente. E, com isso, o azeite tem um elevado grau de especificidade, né, e inclusive a questão sensorial, o sabor, e que eleva o preço dele. Já em outros casos, eu tenho o plantio muito próximo, né, os pés de azeitona muito próximos, eu tenho uma produção muito maior, eu tenho uma colheita em volume maior, mas, e quando você entra no mercado, em termos de competitividade, ela é menor, né? Ainda, se você pensar do ponto de vista da cultura, essas oliveiras plantadas com um espaço maior entre elas, são aquelas oliveiras antigas, inclusive essas parcelas de cultura, elas estão a ser cultivadas, ou seja, passadas de geração a geração, lembra-se disso? O que interfere diretamente são culturas antigas, tá? Dentro de um diferencial, são oliveiras antigas, elas têm, por si, elas são mais caras, tá? A oliveira, quanto mais velha, e ela dentro de um identificador, né? Ela tem um identificador, então, ela, dentro desse identificador, quer dizer, a cultura é muito mais cara do ponto de vista do valor do azeite, tá? Já no outro lado, que não tem tantas práticas sustentáveis, ele produz mais, ele ganha no volume, mas ele perde muito em qualidade, tá? Então, você tem essa informação, apenas não trabalhou ela adequada, certo? Talvez, para um trabalho, inclusive futuro, você tenha isso pelo menos apontado de modo que possa levar, certo? Depois tenho aqui outros detalhes para vocês nessa parte mesmo, que da metodologia, que ela de fato carece aqui, né? Por exemplo, o viés nas entrevistas com o grupo de atores interessados, né? Os stakeholders, como você denomina, certo? Então, você vai ter que colocar aqui como é que você pretende mitigar vieses, né?
de desejável, daquilo que você deseja socialmente, né? Os respondentes afirmando adotar práticas sustentáveis por pressão institucional, por exemplo. Nós vimos que que tem, né? Existem critérios mesmo. Eu não sei se você tem lembrança, quando estivemos em Alijó, naquela hora que a secretária estava nos explicar sobre a questão do azeite, né, e os critérios, nós não tivemos tempo de ir até o Museu do Azeite, que ia ser inaugurado, né, mas ela falou sobre isso, poderia trazer aqui, ou seja, de repente você não consegue responder tudo isso agora numa dissertação de mestrado, na verdade, num trabalho de conclusão de curso, mas aponte que isto existe, para que não seja questionado lá à frente, quando for fazer a sua defesa, certo? E o uso do software Amotec, ele é interessante, mas como você irá, né, categorizar termos relacionados à sustentabilidade, por exemplo, agroecologia, se for usar, gestão de resíduos, se isso acontecer, como é que serão tratados esses indicadores distintos? Então, tem que ter já aqui pensar sobre isso. Eu coloco aqui a contribuição prática legal, certo? A viabilidade da mudança, e tem aqui questões, indicadores de sucesso, quais métricas concretas, por exemplo, redução de carbono, aumento da participação comunitária, você propõe medir o impacto da sustentabilidade nas identificações geográficas protegidas? Eu tenho, daquilo que nós conversamos, eu acho que não exatamente, mas é outra questão que pode ser mencionada. Volto a repetir, com toda certeza e garantia você não vai conseguir responder todas, certo? É apenas deixa pontuado que esse é um trabalho de mestrado, de um trabalho de conclusão de curso, existe um limite, inclusive, de página, existe, inclusive, um limite de profundidade, mas, né, em outro, por exemplo, como sugestão de futuro, você já deixa anotado que outro não copie, certo? Ele sabe que se ele copiar, ele vem da sua sugestão, conforme o Vitor, o mestrando, o mestre, né, já vai estar mestre, nessa condição aconteceu e citou, então essa é uma continuidade. Bem, a questão da limitação e originalidade, né? Críticas ao modelo tripartido, por exemplo, social, ambiental e econômico, eu coloquei o Latour como uma referência para você ver essa parte, porque ele, né, ele argumenta que a separação entre natureza e cultura é artificial, né, e você pode ver como se pode responder essa crítica, ou então não responde, né? A própria originalidade frente à literatura da FAO, né, que já publicou inúmeras diretrizes para a sustentabilidade, indicação geográfica, né, mas, por exemplo, em que aspecto o seu trabalho avança ou se diferencia dessas recomendações, ou só segue as recomendações, né? Cronograma e próximos passos, né? Eu acho que, não sei se esse um mês é o suficiente, considerando aqui a complexidade da análise comparativa, né? Se esse prazo é realista. É como eu te disse, essas questões, elas visam aprofundar o rigor científico e a aplicabilidade do seu trabalho. As respostas podem ser incorporadas à versão final da dissertação, especialmente na discussão, certo? Delimitações e contribuições. É uma questão que nós colocamos, nós somos, né, temos que pegamos o trabalho para avaliar, para analisar, mas que, sinceramente, eu reconheço que existem limitações. E aí você vai, o bom é que você tem o documento, você consegue olhar para o documento e perceber aquilo que é possível e daquilo que você tem, de fato, aqui, existe um limite, né? É quase que uma parede de concreto, ou seja, você não consegue ultrapassar de imediato, mas você pode indicar, certo? Que face a esse limite, a sua investigação, ela, apesar de ter apontado, ter alguns apontamentos, ela não consegue avançar em função. Limite de tempo, limite por norma, regra, regulamentação, limite, enfim, você pode colocar. Por quê? Porque você fez o trabalho, você tem isso anotado, registrou isto em dissertação, no documento que você vai defender de futuro,
Então, outro que dê prosseguimento, ou você mesmo que dê prosseguimento, se você for dar prosseguimento, você vai pegar nesta parte que não concluiu e avançar para um doutoramento, por exemplo. Se sua dissertação vai ser usada para um outro indivíduo, ele tem condições, tá, de pegar o estudo que você já fez e dar prosseguimento, mas indicar que o autor é você. Tá? Existe aqui uma autoria, e não simplesmente avançar sem dar o mérito a quem é de mérito, claro, né? É isso, tá bem? A minha colocação é essa. E muito obrigada. Muito obrigada, professora Bernadette. Alguns insights aqui de profundidade muito interessantes, que eu não tinha me dado conta também. Eu acho que é por isso que eu acho que é importante a gravação, porque a gente vai se dando conta das coisas, e daí quer anotar e é bastante coisa, né? Então, algumas coisas assim que também não tinha me dado conta, que eu acho que a Vera também vai auxiliar muito, né, na parte metodológica, para a gente poder ponderar, especialmente essa questão dos vieses, especificar melhor até a própria escolha. Eu fiquei pensando, por exemplo, na questão de embutidos, que a gente tem aqui perto, não no Rio Grande do Sul, mas aqui, por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem a linguiça de Blumenau, que talvez pode ser uma estratégia para a gente poder comparar, e está sendo um caso bem interessante lá, inclusive, né, por uma série de discussões. Então, acho que esses vários insights aqui, a gente vai ter que reunir eles depois, todos, né, para poder colocar, e sim, em algum momento, algumas limitações a gente vai ter que fazer, né, porque é uma dissertação que em algum momento tem que acabar, né, essa é a parte triste, né, mas como o Vitor está muito empolgado, a gente estava falando com ele antes da banca, para ele, quem sabe, né, ir pro doutorado, daí a gente pode deixar esses pontos engatilhados para, quem sabe, no doutorado ele poder aprofundar esses pontos. E sim, vai ser importante essa questão das limitações ficarem claras, né? Até onde que a gente vai. A outra coisa que pode ser feita é, a partir desta dissertação de mestrado, transformar a dissertação num projeto de investigação, e dentro do projeto de investigação, o Vitor fazer a tese de doutoramento, né? Aí cabe, porque o projeto vai investigar muito mais, a tese vai contribuir com uma parte, porque também, se formos pensar, e do projeto de investigação há uma continuidade, ou seja, ele vai até uma etapa, depois ele avança para outra, ou seja, o Vitor não perde o mérito, né, da dissertação, o projeto faz referência, ou seja, há um grande contributo para a ciência nesse aspecto, né? E a proposta de estudos comparados, ela permanece, né? Então, isso pode ser feito em função, principalmente, dos contributos da professora Ana Paula, que também né, tem um outro olhar, né, que é um olhar de biólogo. Eu não sou biólogo, tá? Eu venho mesmo da área da administração, tá? Eu sou da escola, da UFBA, né? E então tem depois aqui com toda a área da sociologia, né, do campo da sociologia, das organizações e da ciência política, por isso que tem esse viés muito transversal, né, muito transdisciplinar, tá bem? Eu agradeço muito, só queria fazer essas observações antes de passar a palavra para o Vitor, apenas para referendar, né, o quanto a gente pode aprofundar, e eu agradeço muito também pelo teu olhar, pela tua sensibilidade, pelo cuidado, por ter recebido o Vitor, por todas as oportunidades que foram geradas, eu agradeço demais e queria deixar registrado isso. Quem dera, né, nós possamos receber sempre, né, porque quem ganha somos nós. Eles ganham, mas quem ganha mais somos nós. A verdade é essa, né? Sim. Vamos, né? Sim, obrigada. Então, Vitor, te passo para fazer as considerações. Bom, professora Bernadette, muito obrigado pelas tuas considerações. Como a Kelly falou também, muito obrigado. Já falei várias vezes por me receber, a experiência foi incrível, desde que comentou também sobre os casos que a gente visitou, então foi algo único, assim, que marcou minha trajetória aqui. E agora, pelos pontos, eu anotei tudo, então, voltando desde o início que a senhora comentou sobre a maturidade da escrita, sim, isso é uma questão que a gente vai pegando com o tempo, principalmente pela questão da transição entre a escrita jurídica e a escrita científica. Isso é bem diferente, os tipos de escrita, então é algo que eu estou me adaptando ainda. E então, assim, sobre a relação dos artigos, são 2 artigos que sim a gente tem que publicar no programa.
Um deles é sobre a pesquisa com os profissionais da área, que já está sendo executada, e a segunda também, o artigo já foi feito, que é um artigo para a disciplina de indicação geográfica, então ele também já falta alguns ajustes para a submissão. E eu não entendi quando a senhora falou sobre o centro de investigação, seria para mencionar que seria do campus de Mirandela, certo? Porque eu falei sobre o Instituto Politécnico de Bragança. Olha, você tem aqui, logo na, se não me engano, ali é 2. Você não colocou página, né? Então tá aqui. Deixa eu me ver. Não, aqui no meu, ela dá 11. Ok. Você diz assim, na introdução, tá bem? É o segundo parágrafo da introdução, tá lá no meio. Eu te dou o material depois, certo? Eu tenho aqui anotado. Eu te passo o documento. Você fala, para realizar esse estudo, foi selecionado pelo programa, o qual permitiu a temática em Portugal, em colaboração com a Escola Superior, ou seja, em colaboração com o Centro de Estudos de Investigação, porque na investigação, você não entra na escola, certo? Você entra pelo centro de estudos. Deve ser igual aí o programa, né? Aqui no caso é o centro de estudos, aí é o programa de pós-graduação. Então, nós não entramos na instituição, nós entramos no programa que está vinculado à instituição. Você entrou no centro de investigação, aqui é Centro de Estudo Transdisciplinar, que é o CITED, ou seja, na escola apenas, né, você esteve conosco aqui em sede, porque, de fato, a nossa atividade é feita aqui, certo? Na escola. Então, você ficou aqui conosco, não ficou lá em Bragança, tá bem? Mas é só nesse sentido. Eu escrevi como é que vai só colocar, porque depois segue para documentos no futuro, né? Tá bem? Perfeito. Até do ponto institucional, e a regra deve ser igual em todo lugar, daquilo que eu conheço no Brasil também você tem que fazer referência. No Brasil, nós fazemos referência aos PPG, programa de pós-graduação, e cada um tem um nome, né? Aqui, no caso, entrou pelo Centro de Investigação, de Estudos, desculpa, Centro de Estudos, e esteve conosco na Escola Superior, tá igual, pronto. Isso não há problema. Eu corrigi, depois eu lhe passo o documento que você me passou, tá bem? Perfeito. Eu devolvo as anotações. Tá. Com relação ao referencial teórico de sustentabilidade, sim, é algo também que a senhora, como também a Ana Paula, comentaram que tem que dar uma melhorada, então depois eu vou verificar as suas considerações sobre as bibliografias que tu me orientou, e até por sinal, tu falou também sobre a questão da governança territorial. Isso é algo que, quando a gente teve a primeira conversa, quando eu estive em Portugal, a senhora comentou sobre políticas públicas e governança territorial. Aí eu comecei a escrever um pedaço referencial teórico a respeito disso. Só que depois eu não consegui encaixar no trabalho. Então, eu fiz até a senhora tinha comentado sobre a Adrimag, que é a questão do desenvolvimento rural. Tudo isso eu cheguei a ler, verifiquei, escrevi o tópico, só que no final não deu muito match e eu acabei deixando ele em stand-by, assim. Até porque eu não saberia como amarrar toda a qualificação nesse momento, né? Também a questão das entrevistas, tu citaste das experiências em LJ, das próprias oliveiras, isso eu tenho documentado. Eu escrevi de forma bem descrita, normal, assim, um relatório de como foi as experiências. Tem as gravações também. Só que isso eu não consegui colocar no trabalho nesse momento. E, de certa forma, também eu vou precisar disso para achar um link para as indicações geográficas que eu vou utilizar aqui no Brasil. Isso é um ponto, assim, que eu vejo que é um ponto fraco, assim, da metodologia do trabalho atualmente, que é encontrar, com base nas indicações geográficas que a gente fez, que a gente estudou em Portugal, achar semelhantes aqui no Brasil, porque cada uma tem suas especificidades, né? Então, essa é uma questão que, de fato, eu preciso ter uma atenção maior. Mas toda essa questão das culturas antigas, principalmente das linhas velhas, que a gente teve a experiência com a DOP, também, isso tudo eu tenho escrito. E sobre a crítica ao modelo tripartite,
vai ser a fase aí que eu tenho que melhorar da questão da sustentabilidade. Eu acho que isso acaba se encontrando nesse tópico que eu vou desenvolver mais para a dissertação. E a diferenciação da FAO, por fim, eu usei como modelo, assim, eu acabei fazendo essa modificação com base no SACS e na FAO, só que não deixei claro como foi isso. Então, é uma questão que, de fato, eu preciso dar uma melhorada. Obrigado pela essa consideração sua também, que teve um olhar crítico aí. Muito bem. Eu acredito que você tem todas essas informações. Do momento em que acompanhei, eu sei que das entrevistas, até porque você gravou tudo. Então, eu sei que você tem informação. Talvez, e isso foi apontado também pela professora Ana Paula, talvez aqui seja como você escreve, né? Então, agora o Vitor tem que esquecer um pouco, né, o jeito descontraído e pensar assim, agora... quando você vai fazer, porque, né, eu trabalhei 11 anos no Tribunal de Justiça, né? Então, eu até admiro que você não seja tão, assim, né, mais formal, né? Porque, como eu também trabalhei na Faculdade de Direito da Universidade Federal, na época era técnica, e por norma, já o estudante, ele já entrava na faculdade engravatado, tá bem, o tempo era outro, mas por norma, ele já era formal. Então, você vai ter que... Nós vamos ter que formatar um pouco você aqui, dessa formalidade, só isso. É interessante, né, porque eu também pego, porque eu tenho um jeito muito informal, mas sim, a gente precisa saber que em alguns momentos a gente precisa utilizar a formalidade, mas a gente vai treinando. Acho que o Vitor é daqueles que saiu da curva, sabe, do direito, até agora a gente está tentando trazer ele um pouquinho para fora, mas é melhor assim do que o contrário, em que a gente tem que fazer a pessoa se... Então, tá tudo certo. Obrigada. A professora está satisfeita com as respostas do Vitor? Para mim está ótimo, para mim está tranquilo, tá? E eu sei que estás no limite, talvez se vocês não se importarem, eu possa encaminhar para as professoras o parecer do professor Vitor e dispensaria daí a leitura, por causa da questão da hora, porque eu sei que está em cima do horário para a senhora ir, né? Por mim, tudo bem. Pode ler, se você quiser. Para mim, tudo bem, mas se quiser ler, pode ler. Não há problema. Eu não sei, eu só tô nessa questão mesmo, porque eu sei que tu tá em cima do horário, né? Eu não sei se o Vitor contou, mas é que aqui nós batemos cartão a hora que entramos na sala. Então, se vocês não se importam, eu vou encaminhar para vocês o parecer, e daí agora o que a gente precisa fazer é a deliberação, que normalmente a gente faz sem a presença daí das pessoas externas. Então, Vitor, eu vou te pedir para sair, assim como a Roberta e o Marcos é meu aluno de doutorado também, daí, Vitor, eu te chamo assim que a gente finalizar a deliberação, tá bem? Isso. Deixa eu parar a gravação, porque também essa é uma das coisas que às vezes eu esqueço de fazer. Isso.